Eu nasci no último dia de Pêssar. A história é essa. Minha mãe era muito religiosa, fanática, né? Fui criada no kasher, salgando a carne, Aham. tudo. Fazendo oisge kasher, os talheres, as louças, quando encostava um pouquinho no milrix. Bom, e um dia a minha mãe chegava e dizia assim, hoje é teu aniversário, é o último dia de Pêssar. Não tinha data, Aham. é o último dia de Pêssar. Eu já era mocinha e disse, mãe, mas qual é o dia do meu aniversário? Eu olhei na folhinha, naquele tempo tinha as folhinhas de papelão, né, Sim. propaganda, Aham. 24 de abril, aquele ano que eu perguntei para ela. Uhum. Guardei aquele dia todos até uns 4 anos atrás, era 24 de abril. Acontece que no meu registro de nascimento é 25 de setembro de 27. Por quê? Aham. Porque meu pai não tinha me registrado. Eu nasci em Philipson, Santa Maria. Ah, tu nasceu em Philipson. E Ok. meu pai não tinha me registrado. Quando nasceu a Surk, a minha irmã, ele registrou as duas como gêmeas, Já vamos fazer de uma para vez. não pagar aqueles centavos, porque ele não tinha. Aham, ok. Aí, então, no meu registro, onde eu ia, colégio, no instituto, aquele, era 25 de setembro de 27. Nossa, era um ano antes. Mas na verdade. Claro, eu fui privilegiada. Depois encontrei um cartão da minha mãe com a data de nascimento de cada filho, Ah, que era no dia 4 de abril de 1926, Ok. a data do meu nascimento. 4 de abril de 1926. E o rabino foi ver no luar que eles têm, 24, era 4 de abril de 1926, a data do meu nascimento. Ok. Então eu troquei agora. Sim. O registro é 25 de setembro e o nascimento 4 de abril de 1926. Agora tá certo. Tu vê? Mas depois de quantos anos? Meu pai é Luiz Siebenberg, Ari Leib, Luiz Siebenberg, e a tua mãe? Paulina Pustilnik Siebenberg. E da onde que eles vieram? A minha mãe da Rússia Branca. Uhum. E o meu pai é nascido aqui. Eu acho que ele veio muito pequenininho e foi registrado. os Nascido. primeiros de Ah, Philipson. então o teu pai, É dos o teu pai pioneiros. nasceu aqui. Meu pai foi um Filho de dos pioneiro. primeiros de Philipson. Tem um livro com o nome das famílias que vieram, Chão Batido. A minha mãe já estava em trabalho de parto e ele tinha um lampião, punha lampião na porta, não tinha luz. O lampião na porta e ele saiu a cavalo atrás da parteira, né? E se guiava pela luz do lampião. Depois fomos para Santa Maria, Quando tu era da pequeno. Boca do Monte. Tu te lembra disso? Ou tu era Me muito- lembro da Revolução em Santa Maria, que Quando? houve, que eu fui para baixo da cama, peguei... Não, A Revolução de 30? eu nasci em 26, Sim. né? Como é que foi? Me conta da Revolução. E aí, os soldados, tudo na rua, armados, tudo, eu fui para baixo da cama, peguei a banheira, a bacia, botei em cima de mim e fui para baixo da... Porque estavam dando tiros, né? Na rua. Que coisa. Isso eu me lembro.
Saímos. Meu irmão nasceu em Cruz Alta, meu irmão mais velho. Eles saíram de Philips, foram para Cruz Alta. E depois para Santa Maria. Ah, ok. Quantos irmãos vocês são? Éramos 8, 3 homens, então, Aham. né? 3 homens e 6 e 3 homens e 4 mulheres. E qual é o teu... 7. E qual é a ordem? A ordem era Davi, Mais velho. o mais velho, Geni, Ah, tu é a segunda. a segunda, Ok. depois de 3 natimortos, quer dizer, aborto e natimorto. Aí a minha mãe, ela, em Santa Maria, ela morava perto da rodoviária. E ela então cozinhava para os que vinham de fora, os mascates. Né? Quando eu nasci, a sogra dela, mãe do meu pai, era religiosa. A batata tinha que vir com a terra para ela aceitar. E aí a mãe virou kasher. Então eu nasci, ela tinha medo, né? Já era dela. kasher. Mas o teu pai vinha de família religiosa, não? A mãe dele, Sim, que a mãe era dele. religiosa. Não, então ele... Ele não, ele então... Não, mas ele cresceu numa casa kasher. Seu Sim. pai. Ok. E o que ele fazia? A mãe tinha a cozinha kasher, fleischs e milchiks, Claro. né? E o pai não ligava. Ele trazia a mortadela dele, o sanduíche, punha embaixo da toalha, escondia dela. Ela não vê ele. Então fora de casa ele... Fora aí, É. viemos para Porto Alegre. Então, aí, da família da minha mãe, o professor que veio para a colônia, Frankenthal, casou com a irmã da minha mãe. Ok. Ele era meu tio. E ele morava em São Paulo. Ele tinha tipografia lá. Aham. Aí de Santa Maria eles foram para São Paulo. Nós fomos de trem. 2 dias. Aí lá ele aprendeu a profissão De de tipógrafo. tipografia. Tipógrafo, impressor. Era a única tipografia Yiddish, judaica, com tipos Yiddish. Ah, ok. E aí ele, depois de lá, ele veio para Porto Alegre. Botou a tipografia. A primeira tipografia Yiddish. E o pai tinha o jornal aqui. Ah, é? Como é que chamava o jornal? Yiddish Zeitung, eu Yiddish acho. Zeitung. Yiddish Zeitung. Era do teu pai? Então. Meu pai. Ok. Acontece que houve a revolução aqui integralista e eles invadiram a tipografia. Invadiram, chegaram lá, eu assisti, chegou um mulatão, disse, onde é que está esse salafrário? Invadiu, empastelaram todos os tipos. Os tipos estão... Tu já viste como é que é a gaveta do... Eles, nas gavetinhas, tem as letras, né? Que nem a datilografia. Aham. Aí pegaram aquilo, viraram jornais do pai. Tiraram, levaram, e nós não temos o jornal do pai. Porque não... Eles mexeram. Depois disso, Eles foram lá porque acharam que o pai estava imprimindo negócio contra o integralismo, alguma coisa de política. Eu era menina, né? Eu me lembro. Não era porque eles eram antissemitas. É porque eles eram... Ou sim. Não, eu acho que não. Eu acho que era política, era
impressão integralista, não sei quem é, porque tinha muito isso, Claro. né, na política. Metido na política, É. como sempre. Você Mas tem opinião. E depois disso, ele fechou a tipografia depois disso ou continuou? Não, ele continuou, E o jornal também? sim, não me lembro, eu não me lembro. Agora estou a par porque eu queria o jornal. Agora, eu ia falar sobre o meu pai, foi o primeiro presidente do Lina Tassede. Aham. E foi o primeiro a fundar esses... no Lina Tassede, que ele ele fundou um gabinete médico para os associados. Não tinha seguro-saúde, não tinha nada. Então quem precisava... Aí então eles pagavam, parece que R$ 2, uma coisa assim, a consulta, os que não podiam, não pagavam. Eu tenho a fotografia aqui. Ele era muito criativo. Aham. Bom, o que mais tu quer saber? Então vamos Vai perguntando. Vamos voltar para... Dá pra ver que é uma família que tinha iniciativa e assumia liderança, né? Não é só criatividade, é também ser líder e Sempre, executar. onde ele estava, ele era presidente. Na maçonaria, ele foi o grau máximo, 33. Teu pai era maçom? Maçom. Tu também é? Não, mas eu não sabia que teu pai era. Grau 33. Meus irmãos também são. E lá na loja maçônica, na entrada tem a fotografia do meu pai. Uau! Quando foi inaugurado aquela loja. E tem muitos maçons que são afilhados deles. Uhum. Vamos voltar para a jovem Genice Bemberg. Onde é que tu estudaste? Eu estudei no Luciana de Abreu, no Colégio Yiddish, que era o Moré Zittmann. Onde era o Colégio Yiddish? Era no mesmo lugar? Não, ele era na Henrique Dias. Isso. Depois, então, nós fomos para o Bonfim, tinha ali perto perto de uma igreja, tinha o Colégio Yiddish ali. Uhum. E meu pai era presidente da... negócio não sei se da federação, não existia federação, acho, naquele tempo. E era presidente do colégio, do Instituto, do Colégio Israelita. Da mantenedora? A mantenedora, presidente da mantenedora. Sim. Faltou a dona Nair, professora, eu acho que tu era do teu tempo? Não. Era diretora. E faltou uma professora. Aí me chamaram. Meu pai disse, não, minha filha, vai lá. Essa é a parte cômica. Eu tinha recém entrado no ginásio. E aí a professora estava alfabetizando. Tanto que tem um médico, como é o nome dele? Depois eu vou lembrar. Que é médico, ele disse, a professora que me alfabetizou, é o que ele lembra de mim. Já viu? Aluno de ginásio. Hein? Aluno de ginásio. Então, que idade tu tinhas? Eu acho que tinha 16, 17, não sei. Então... Aí, os alunos, isso no colégio da Oswaldo Aranha, né? Saíam da aula, combinavam e iam lá jogar bolita. Naquele tempo era jogo de bolita. Um aluno chega e diz, professora, eu posso ir lá fora? Eu pensando, certo, porque o guri estava apertado, queria ir no banheiro. Eu disse, o que tu vai fazer? Xixi! Mas então tu fosse também aluna e também professora no israelita.
Fui aluna, sim. E professor? E a minha mãe era muito estudiosa, me ajudava nas lições. Por isso que agora nas aulas de Yiddish, tua mãe ficou admirada. Ué, ela tá lendo, né? A mãe ajudava. Faltava luz, ela botava vela e me ajudava a fazer as lições. Pera, mas vocês tinham aula de Yiddish, mas tinha aula também de outras matérias. Sim, no Colégio Yiddish. No Colégio Yiddish. Depois fui para Luciana de Abreu. Isso o que? No colegial? Não, primário. Ah, então tu primeiro... Primeiro Luciana de Abreu. Primeiro, Eu o Colégio Yiddish. Quando tu era pequeno. Era pequena. Eu fui de castigo uma vez porque eu errei. Ao invés de dizer que meu irmão estava doente, alguma coisa, ao invés de dizer Brida, eu disse Schwester. Ah. Então, vai de castigo, fui pro quarto escuro. Oh. Esse foi uma parte negativa da educação. Fazia um erro e ia pro quarto escuro? Esses professores, eles me botaram lá. E os coleguinhas passavam pro recreio. Na hora do recreio eu estava de castigo. E olhavam na porta para ver quem é que estava. Era degradante. Fui para o Luciana de Abreu e depois eu fui para o Instituto de Educação. Já estudei. Normalista. Normalista. Ok. Tirei ginásio no Instituto. Ok. Então viraste professora? Não, Não? porque não tinha. Eu queria ser dentista, Ah. mas não tinha condições, meus pais. O pai trabalhava até de madrugada fazendo na tipografia e eu fui trabalhar no como era o nome dele? No Instituto, no Tabajara, no escritório. Aham. Eu saía do serviço, né? E atravessava a Borges, Tabajara era na Borges de Medeiros, atravessava a Borges e no viaduto que tem aqueles arcos, Sim. ali eu aluguei uma janela daquelas e pus uma maquininha de fazer cartões de visita. Então, botei o cartaz ali. Cartões de visita em 24 horas. Eu saía do serviço, do emprego, o Coutinho, a Sara Coutinho, o marido dela, que era da Tabajara. Eu saía de lá, pegava os originais, o nome, botei uma pessoa ali para tomar nota dos que tinham interesse em fazer cartões de visita. Naquele tempo não tinha computador, não tinha nada. Claro. Aí eu pegava aquilo, ia para casa de noite. Aí eu ia para o Sindicato dos Empregados do Comércio fazer o curso de contador. Uau. Técnico em contabilidade. Saía de lá, ia para casa, fazia o cartão, imprimia original, Em casa, os tipos, em casa, na tipografia. Na tipografia. Ah, a tipografia era em casa, do lado de casa? Era. Ok. Aí levava para o centro, dava para ele para mostrar para o original, se a pessoa queria. Aham. No outro, de noite, saía do sindicato, ia para casa, fazia, imprimia, no outro dia levava o cartão. Já Pronto. entregou. Me defendia aí. A casa onde eu morava com meus pais, meu pai trabalhava até de madrugada.
para sustentar 8 filhos, né? E a casa onde eu morava tinha remendos daquelas latas de azeite que a gente comprava de não sei quantos litros, 50 litros, sei lá. Sim. Então tapava os buracos. O chão, os caibros, as partes do chão já estavam de cupim, certo? Podre. Então botava uma tábua comprida para caminhar em cima. Isso, e uma sombrinha velha, porque as goteiras Oh, uau. não tinha, as cadeiras não tinha. Era cadeiras velhas, então botava uma tábua nas cadeiras, ali a gente sentava. Era assim. E vivi bem, e todos estudaram, trabalharam. Vinha de São Paulo do meu tio Franklin Taules, que foi o professor de Israel para cá, para o Brasil, né? Eles estavam bem. Então ela mandava aquelas roupas usadas. Eu punha aquele vestido e amarrava com cordão, levantava, porque era vestido comprido para mim. Levantava. Assim, não me sentia menos do que outros, não me sentia mal. Era feliz, como graças a Deus sempre fui, viu? Com isso. E a minha mãe, o que fazia? As frutas, os filhos eu tinha outro tio, irmão da minha mãe, que era menos do que nós, eles iam comer fruta lá em casa. A mãe, naquele tempo era o carroceiro que vendia. Então, a mãe combinou com ele que ele andasse, fizesse todo o trajeto e o que sobrasse ela arrematava. Ele fazia um preço, comprava maçã machucada ou não, o que sobrava, e a gente era bem alimentado. E eles ainda vinham comer lá em casa. Então, tia, quando vocês começaram a namorar? Agora a mãe era empreendedora também. Realmente, já fazia. Tratar com ele. Sim, ela tinha tino, né? Claro. Eu lembro que a aliança de ouro dela, ela vendeu lá para um ferro velho, porque ela precisava comprar. Agora, bonito, eu acho que isso não interessa para vocês, Tudo não. interessa. Hein? Tudo interessa. Ela tinha o mercadinho da senhora Weinstein, mas o pai, então, ela comprava, vamos dizer, 1 quilo, o pai deu ordem ali, ela pode comprar, né? Então ele ia pagar como podia. Ela comprava 1 quilo de arroz, ia no mercadinho, no outro, e trocava por outras coisas que ela precisava. Ok. Vê só, era empreendedora. Bom, então Viu? foi daí que tu puxou ela. Pode ser, e o pai também, né? E ele ainda foi fundar aquilo no Chile para poder o doutor Lubianca, médicos famosos iam lá, ficavam 1 hora ou 2 para dar consulta. Maurício Seligman também? Ó. Hein? O Seligman também? Tá, tem a Maurício fotografia Seligman. dele aí. E o meu pai na frente, que não tinha título. Mas ele estava orquestrando tudo. Viu? Então, Mas vamos. e eu também saía de lá, fazia os cartões, fazia de noite, levava. Sim, tu estava É. ganhando o teu também. Sim, porque eu não tinha dinheiro nem para passagem para ir para o centro. Sapato, eu comprei primeiro o sapato, eu acho que eu já tinha uns 16 anos, 17, quando tinha que sair. Porque eu ia para Santa Casa, quando precisava de médico, para Santa Casa, de tamanco. Tu pegasse a época de tamanco? Tamanco de madeira. Tamanco de madeira. É.
Mas eu era tão feliz, como agora, graças a Deus. Aí entrou o tio Meyer. Eu morava na Felipe Camarão. Ok. A Estela, a tia Paulina e a tia Amália moravam na Felipe Camarão também. Ok. A Amália, minha irmã, era amiga deles. E o tio Meyer se engraçou na dona Geni. Não. Levava chocolate, levava não sei o que lá pra Amália, essa irmã. A gente está falando numa época, tá, tu estavas trabalhando na Tabajara e fazendo o teu curso de contabilidade e fazendo o teu negócio de cartões. Isso. Então tu já tinha o quê? Não, já tinha... 20? Ou menos? Não, já tinha 20... E já era solteirona. Solteirona o quê? Tu tinha 23? É, mais ou menos isso. Ah, ainda não casou? É? Ainda não casou? 23 ainda Não tinha casado, já pensou? Oi, velho. Oi, velho. Oi, velho. Porque tua mãe Mas mesmo assim, a minha mãe não fazia gosto. Ah. Porque ele não tinha cultura. Ele tinha, eu sempre dizia minha defesa, né? Ele tinha cultura ídis, porque os pais dele quiseram que ele fosse rabino. Ah, é? Eu não sabia. Quiseram, e ele tinha estivá lá em Cernic. Ah. E ele foi e fugiu. Saiu pela janela, fugiu. Os pais quiseram. Ok. E ele foi para Estivá, mas pulou a janela e veio embora para casa. Disse que não queria. Né? E a mãe dizia, não, que isso. Todos os irmãos, as irmãs com médico, com doutora. E tu com marceneiro? É. Oi, velho. Mas ele era tão apaixonado que não adiantava, vai, em cima. Bom, o primeiro presente que eu ganhei dele foi um estojo de fazer unhas, né? Tal, enrolado em jornal, coitadinho, né? Enrolado em jornal, me levou, alcançou pela janela. São coisas assim, ó, que marcam, né? Eu estava bordando uma toalha eu nunca tinha tido namorado. Bordando uma toalha de linho, que eu tenho ela até agora. E eles diziam, quando é que tu vai casar? Quando eu terminar de bordar essa toalha. Estou te dando as pinceladas. Tá bom, tá bom. Em que ano que vocês casaram? Fregmergringer Sachen, deixa eu ver. Eu casei, então, em 48. O seu Meir Turkenet era apaixonado pela dona Janice Benberg e insistiu... Como ele chorava. Tadinho. Por quê? Como ele chorava o quê? De apaixonado. Foi uma paixão, foi uma coisa. E tanto insistiu que tu acabou concordando. Não, eu acabei... Primeiro namorado. Ele foi teu primeiro namorado? Foi. Oh. Porque eu me dava muito com os primos. Meus pais não deixavam sair com este ou aquele. Eu tenho coleção de pessoas que eu convidavam para o cinema naquele tempo. Não, esse aí... Bom, é outras causas. Ele era muito parecido com um tio meu, que eu tinha paixão por ele. Então, talvez isso aí, não sei, não justificava, mas ele foi assim. Para mim, ele não foi só marido, ele foi um pai. Como é que foi? Então vocês, o Meir já tinha uma fábrica de móveis quando ele começou a te namorar? Tinha. A fábrica dele, ele já tinha? Ele tinha a fábrica dele, que a Rebeca falou para ti, que a Hunt,
que a mãe dela aconselhou o Meyer que saísse, ele trabalhava com o Jaime. Ele era empregado do Jaime. Aham. Eu tenho a fotografia dele com aquela... Como é o nome daquela faca assim? Plena? Plena. Aham. Na plena. Eu Na tenho. fábrica do Jaime. Na fábrica do Jaime. E o Jaime tinha o nome de patrão. Ele era o patrão. Aham. E ele na porta, olhando os empregados trabalharem. Bom, o Jaime era mais velho, ele já estava aqui há muitos anos. É. Então, tá, ele ajudou o Meyer quando o Meyer chegou. O Meyer chegou depois dos irmãos mais velhos. Sim. Mas então chegou um ponto Eles trouxeram o Meyer. Depois o Meyer trouxe... Ajudou a trazer Os pais. os outros que vieram depois. Os pais e o meu pai. É. Foi o último. Que os pais do Meyer moravam na casa, num chalé, na casa do José Turquenit. Mas então, como é que foi entrar na família Turquenit? Como é que eles te receberam? Ah, muito bem. Muito bem. Eu fazia os comícios. Naquele tempo, o Jaime não se dava com o Eiser. Eles tinham brigado. Tinham brigado, Ok. né? Aham. E eu queria fazer as pazes deles. Eu lembro que eu sentei na mesa e eles estavam... Quem é que estava? Eu acho que... Não sei se a Amália, a Péssula... Como irmãos, por que não se dá? E moravam perto da casa do outro, não se dava, e eu queria fazer essa união. E funcionou ou não funcionou? Mais ou menos. Por que eles o que há de tão sério? Porque quando nasceu o Bernardo, a Rante, ou a Beth, uma delas não foi no Bris. Ah, pelo amor de Deus. Foi por isso? Era essa a briga deles. Tu sabe, eu vou te contar. Eu achava horrível, porque na minha casa nunca houve podia haver, né, mas... É desse nível. Feio, né? Pois é. Eles ficaram muitos anos sem se falar. Muitos anos, os filhos também, quando tinham que falar, era de admirar como... Qual era a tua relação com a Bobelé e com o Zé Delei? Não, falou. Era mãe dele. A minha mãe toda a vida falou Yiddish conosco, mas nós respondíamos em português. Aham. Então eu tinha dificuldade de falar o Yiddish. Uhum. Falo, entendo, quando precisa, até nesse grupo, faltam palavras, eu acerto, né? Mas a Bobelé não entendia português, então... Não, aí eu tive que aprender. Aham. Tanto que uma vez eu estava sentada, eu disse que... Eu quis dizer para ele que... Não me deu uma palavra lá, em Yiddish, que eu disse... Eles gato, que ele era segundo... gato. Não, gato que é... Cueca. Gato que é cueca, sei lá. Deixa que eu levo, não. Viu? Eu associava o Yiddish, né? Sim. Não, mas... Gato. É um método de aprender línguas. Até isso! E como é que era... Então, o Benami... Aí ela morava naquela casa do José e nos fundos ela tinha galinheiro. Quando nasceu o Benami, eu fui fazer a primeira visita na casa dela 51. com o Benami no carrinho. E ela foi no fundo o presente que ela me deu foi um ovo lá do galinheiro. Bem, e me disse assim, soll sein frisch, also wie de eis frisch. Que eles tenham, ela quer dizer que ele seja saudável, né?
Mas ela disse que ele seja fresco, saudável. Assim como Aí, quando eu contei pro Meiro, eu disse assim, ó, fresco aqui, ó. Não, mas a intenção dela foi boa. Claro, eu entendi. Mas tu viu? São coisas... O Bernardo já tem 60 anos e eu lembro disso. O Meir morava com os pais dele. Antes de casar. Morava com Antes os de pais. casar, morava lá. A velha passava uma camisa, lavava tudo engomadinho. Naquele tempo usava colarinho engomado e cuidava muito bem. E ele cuidava também dela, ele morava lá, né? Sim. E o velho, que me lembra do velho... Bom, depois o velho passou a morar na minha casa. Eu lembro. Quando ela faleceu, ele foi morar comigo. Todo mundo diz que ele amava ela de paixão. Amava de paixão. Então, de vez em quando, ele ficava assim, divagando e me dizia assim, diz que vem, Rob que custa e não le vincalar. Vai mil. Tu vê que coisa linda. Um homem nessa idade, nessa fase, falando assim, palavras românticas. Ela servia sopa, eu ia almoçar lá, era uma tigela e uma colher para cada um. Eles tomavam da mesma tigela. Da mesma tigela. É. Bem diferente do que na minha casa, não tomava do copo do outro. Né? Bom, as crianças nasceram. Agora, eu sei que os meus irmãos, o Benami e a Silvia, sempre foram muito próximos. Nós morávamos numa casa quase ao lado da outra. Mas tua mãe era muito severa. Como assim? O Rubens adorava ficar lá em casa, almoçar lá em casa. E a tua mãe não, tem que ser aqui. Tua mãe era muito severa, muito caprichosa. Guardanapos engomados que eu não me ligava. Bom, um belo dia, teu pai chega lá, o Rubens está comendo, almoçando. Teu pai pega ele pela mão, ele diz, caindo arroz no chão, porque a mãe chamou que ele tem que almoçar em casa. Né? Mas o meu pai não se importava com isso. Quem se importava era a minha mãe. Sim, mas ela mandou teu pai ir lá em casa trazer o guri para casa. Ela era muito disciplinada. O Rubens também para estudar violino. Botava ele embaixo, tinha o quartinho. O guri tinha que cumprir o horário. Ela era severa e teve frutos aí, ó, os filhos todos educados. Enquanto a avó Beléia estava viva, todos os filhos faziam peça junto, por exemplo, né? Era todo mundo junto. O que tu te lembra desse cedo de peça? Era muito alegre, então ia a tia Pessl e a tia Amália, fazia os gefilte fish, fazia os fluden, o doce, tudo. Né? Aprendi a fazer o gefilte fish, a tia Pess fazia os fluden e elas usavam assim, ó, a toalha punham no ombro, trabalhando, né? Então, e ajudavam muito. Elas iam fazer as noras ficavam... Sim, porque a tia Beth não ia. Eu acho que elas não se davam naquele tempo. Eu não tenho certeza, mas eu não lembro da tia Beth. Você dava com quem? Com a Babelé? Os irmãos. Não. Okay. E a Pessl e a Amália viviam juntas. Sim, elas eram muito amigas. Uma comprava uma coisa, a outra ia comprar igual. Elas sempre foram muito amigas. E todas as semanas, um dia a gente ia na casa da Beth, da Pessl, no outro dia na casa da Amália, e eu cantava naquele tempo, eu mexia, eu sempre, não sei se debochava ou o quê, porque elas compravam maçãs e coisas, e frutas e tudo.
E eu dizia para mim, na mesma casa, na mesma rua. Sempre na casa de um e do outro era a mesma coisa. Dos irmãos Turquenes, quem era o mais alegre? O José era muito danado. Ele era Let's? Hã? Eu tenho as fotografias do José, já te falaram nessas fotografias? Não. Na despedida de solteiro do Abrão, eles foram fazer a despedida de solteiro num, não sei se é cabaré, rendezvous, sei lá. Ok. E tiraram a fotografia. O José, estava o Eli, o Meyer, na despedida De solteiro do Abrão. do Abrão. O Abrão, tá aí a fotografia de cueca. Oi, Ele Zé. não tirou. E os outros nus, com as prostitutas. Oi, velho. Mas uma Mas coisa... eu sempre fui turma deles, sempre enturmada, então, para mim, não me lembro quem me deu essa fotografia, mas está comigo. E agora, depois que a Bob se foi, depois que a Bob morreu, pararam de fazer Pesach juntos. Tipo, na verdade, cada um começou a fazer o Pesach na sua... Sim, cada um tinha sua família, seus netos também. Sim, mas o que eu entendi de outras pessoas com quem eu falei é que a Bob era tipo, ela era a espinha dorsal ali da família. Era? E quando ela se foi, não teve mais... Sim, depois quem fazia, eu acho que era a malha ou a peça. Eu ia em todos, eu ia no basement, eu saía nas festas, vamos dizer, de Dia Santo, Rosh Hashanah, eu ia na casa do basement, eu ia na Beth, fazia viajar, eu ia em todos. Tu ia em todos? Eu ia, me dava com todos. Tem toda uma história em volta do Zeide quando ele morreu. Tipo, que ele se despediu. O que é que tu te lembra disso? O Zeide, ele morava comigo. Depois, eu fui, viajar, nós fomos viajar, e aí ele foi morar na casa da Pessl, que era 2, 3 casas depois, né, ali. E tinha a peça do Zeide. Não sei se era garagem, se era um quarto, eu sei que dormia ali. E um dia, o Meyer tinha problema de coluna e ele foi em Buenos Aires consultar um médico. O velho estava sentado na cama e olhou assim para a porta e disse, Malhamu Vezizdu. Malachamavet. Malachamavet. O Anjo da morte. Hein? Anjo da morte. Malachama. Deus, olha como me lembro daquele tempo. Ele está aqui. O velho dizendo, bom, passou, isso era umas 7 horas e tal. Que chamamos o médico. Aí chegou o médico, botou para ele sentar, botou a cadeira, quer dizer, como encosto. E ele então faleceu. Ali disse, e o Meyer estava em Buenos Aires, não estava aqui. Chegou na hora, um pouco antes dele morrer. Uau. Ele viu o Meyer. Então estavam todos os filhos reunidos. Ele não estava doente, assim, que preocupação. Vieram todos os filhos, netos e assistiram. Já viu? Aí ele sentou e disse, faleceu. Mas ele falou com todos. Que coisa. Já viu? Estava bem. Me diz um momento mais bonito que tu lembra. Mais bonito? Pra ti. Da vida em família com
da tua vida, mas algum momento que está ligado à família, assim, teus filhos? Eu sempre valorizei muito essas reuniões, essas uniões também. E até hoje, se houver alguma desavença, eu fico triste, me desagrada, viu? Eu fico orgulhosa. Pode ser Neco, pode ser Aninha, pode ser Benami, Silvio, eu fico contente, né? Isso tudo sempre me dá muita alegria. Estava muito bonita aquela reunião lá no Renato. Estava bonita Tava uma coisa linda. E cada um mostrou aquilo que sente, aquilo que é. Eu, pelo menos, né? Me deitar ali. O que eu achei bonito nessa despedida, nessa festa, eu fui sentar ali do lado, né, da Eva, os mais velhos Da sentados, Miriam, tirando fotografia. E, de repente, cada um quis tirar do meu lado. Até a filha. Ah, eu também, eu quero. Cada um do lado. Eu digo, será que eu sou uma mesuzá? Os castiçais, os Larter. De quem? Da Bob Leia. Aham. Viu? Muito. Trouxe da Europa? Olha que lindo, trouxe de lá. E era uma peça linda e eu adorava essa peça. Um dia, eles estavam no Chile, né, quando ela faleceu. No 2 dias depois, me bate o velho lá em casa, com isso enrolado em jornal. Isso é para ti. Nós, sentados no Chile, chegamos à conclusão de que tu merecias. E levou lá em casa, assim, me deu os lápis, fiquei feliz. A Rebeca, como é filha, da única filha que estava aqui, ela achava que ela tinha direito, a filha tinha direito não, a nora. É que essa nora levava ela no médico, saía com ela, ia lá. Seguido, eu morava perto, né? Até que um dia ela se convenceu, disse, ela tá, gente, tá bom. Tu merece. Isso ela trouxe. Mas olha que lindo. Isso ela trouxe de Cernic? De Cernic.